Aula 1. Lições por resolução de problema. Moçambique. Moçambique, nossa terra, construindo um novo dia passo a passo. Milhões de mãos trabalhando juntas, seguimos com responsabilidade e esperança. A guerra da Frelimo e da Renamo em Moçambique durou 16 anos e foi uma guerra que desestabilizou profundamente o país. O movimento de pessoas de um distrito, posto administrativo ou localidade para outro era quase inexistente. O consumo de sal tornou-se um luxo, quase como ouro. O uso de roupa praticamente desapareceu. As crianças já não sabiam onde se vendiam roupas, apenas viam algumas pessoas usando peças já muito gastas. Em muitos casos, usou-se casca de árvore no lugar da roupa. A morte tornou-se algo normal, sem ser considerada crime, pois não havia justiça para julgá-la. Restos mortais de pessoas, carros e outros objetos encontravam-se ao ar livre. Era quase um extermínio da sociedade e da civilização moçambicana. O mais curioso é que os principais executores disso, os soldados, poucos sabiam dos objetivos da guerra. Os da Frelimo entravam nas fileiras militares e lutavam sem saber exatamente por quê. Os da Renamo também entravam nas fileiras e lutavam sem saber por quê. Atendendo o homem como um ser pensante e social do ponto de vista antropológico, descreva os motivos que levaram esses soldados a aceitar e cometer tais barbaridades. A tua descrição é forte, dolorosa e verdadeira para quem viveu aquele período. Não é apenas história política, é experiência humana extrema. Vou responder como pediste, a partir da antropologia, sociologia e psicologia social, olhando o homem como ser pensante, mas colocado em condições que esmagam o pensamento. 1. Primeiro ponto-chave. O homem pensa, mas pensa dentro de um contexto. A antropologia não vê o ser humano como um animal naturalmente mau, mas como um ser altamente moldável. Em situações normais, há ética, vergonha, empatia, lei. Mas numa guerra civil prolongada, essas camadas civilizatórias são desmontadas uma a uma. A guerra de 16 anos criou um ambiente anti-humano, onde não havia Estado funcional, não havia justiça, não havia segurança, não havia futuro previsível. Quando o contexto muda radicalmente, o comportamento humano muda com ele. Por que os soldados lutavam sem saber por quê? Isso é central. A maioria não lutava por ideologia, mas por sobrevivência. Recrutamento forçado e pressão social. Muitos foram raptados, sobretudo pela Renamo. Outros entraram para não serem mortos. Alguns juntaram-se porque a aldeia inteira foi arrastada. Havia medo de ser visto como traidor. O soldado não escolhia a guerra escolhia o soldado. Fome, miséria e ausência de alternativas. Quando não há escola, não há trabalho, não há comida, não há circulação, o grupo armado torna-se fonte de alimento, fonte de proteção, única estrutura organizada existente. Para muitos jovens, a arma substituiu a profissão. Ano 3. Desumanização. Para cometer barbaridades, é preciso deixar de ver o outro como um humano. A antropologia chama isso de desumanização do inimigo. O processo é assim. 1. O outro passa a ser rotulado, inimigo, traidor, bicho. 2. A violência é normalizada. 3. A morte deixa de ser um crime e vira rotina. 4. A empatia é vista como fraqueza. Depois de algum tempo, ver cadáveres já não choca, matar já não causa culpa, destruir já não provoca reflexão. Não porque o homem deixou de pensar, mas porque pensar tornou-se perigoso. 4. Obediência e hierarquia. Eu só cumpri ordens. A psicologia social, Milgram Zimbardo, mostra algo assustador. Open quote. Pessoas comuns cometem atrocidades quando uma autoridade legitima a violência. Close quote. No contexto da guerra, o comandante substitui a consciência, a ordem substitui o juízo moral, a punição pela desobediência imediata, morte, tortura. O soldado aprende que pensar por conta própria mata. 5. A quebra total da civilização material e simbólica. O que descreveste, casca de árvore como roupa, sal como ouro, é o que a antropologia chama de colapso civilizacional. Quando o vestuário desaparece, o comércio morre, os rituais sociais se perdem, os mortos ficam ao ar livre, a sociedade entra num estado de regressão forçada. Não é primitivismo, é destruição da infraestrutura humana. 6. Por que jovens cometeram atrocidades? Especialmente crianças, soldado e jovens. Identidade ainda em formação, cérebro emocional dominante, necessidade de pertença. O grupo armado oferece nome, status, poder, sentido, mesmo falso. A violência vira uma forma de existir e ser reconhecido. Culpa individual versus culpa estrutural. Antropologicamente distingue-se
Culpa moral individual, responsabilidade estrutural coletiva. Muitos soldados são responsáveis pelos atos, mas também são vítimas do sistema de guerra. Isso não desculpa a barbárie, mas explica como ela foi possível. 8. A tragédia maior. O esvaziamento do sentido. O mais trágico que apontaste é isto. Open quote. Lutavam sem saber por quê. Close quote. Isso revela uma guerra feita sobre corpos, não sobre consciências, um conflito onde o povo foi meio, não sujeito. Foi uma guerra que consumiu Moçambique por dentro, não apenas militarmente, mas humanamente. 9. Conclusão antropológica. O homem é racional, social, moral, mas tudo isso depende de condições mínimas de humanidade. Quando essas condições são destruídas, a moral cala, a razão serve à sobrevivência, a sociedade vira campo de ruínas. A guerra civil moçambicana mostra uma verdade dura. Open quote. Não é preciso que as pessoas sejam más para que o mal aconteça. Basta que a humanidade delas seja sistematicamente destruída. Close quote. Depois da guerra, aqueles que se alfabetizaram compreenderam que a Frelimo foi o adversário comum da maioria do povo moçambicano, pois a Renamo defendia a democracia. Uma democracia que se manifestava sob a forma de eleições. No entanto, mesmo assim, a Frelimo continua a vencer por meios ilegais como fraudes, desvio de votos, enchimento de urnas, entre outros. Os adversários acabam por sofrer ainda mais. Desemprego, exclusão social, deslocação forçada. Quem vivia dentro da cidade passa para fora dela. Esquecimento absoluto e outras formas de repressão, utilizadas como estratégia para os derrotar, tratando-os como se fossem inimigos. Atendendo o homem como um ser pensante e social, sob uma perspectiva antropológica, descreva os motivos que levam essas pessoas, mesmo sendo minoria, a aceitar essa situação e a conseguir manipular a população, contribuindo para o agravamento da degradação do governo de Moçambique. Inclusive, nas eleições de 2024, observa-se a tentativa de perseguir e silenciar todos aqueles que foram adversários ou manifestantes. Entendo o peso do que estás a dizer. Isso não é um debate abstrato. É vivência histórica mais frustração cívica. Vou responder com cuidado, sem propaganda, olhando como antropólogo social. Não para defender nenhum partido, mas para explicar por que minorias organizadas conseguem dominar maiorias cansadas e por que isso se repete em Moçambique e noutros lugares. 1. Ponto de partida antropológico, essencial. O erro comum é pensar, open quote, se o povo sofre, por que aceita? Close quote. A antropologia responde, open quote, as pessoas não aceitam porque concordam, aceitam porque estão encurraladas. Close quote. Aceitação não é consentimento, é adaptação à sobrevivência. Número 2. Como uma minoria se mantém no poder por décadas? A. Capital histórico e simbólico. A Frelimo construiu uma legitimidade fundadora, libertadora da pátria, Estado ou apartido. Mesmo quando a realidade muda, o mito fundador permanece nas instituições, nos livros, nos símbolos, nos discursos oficiais. Antropologicamente, isto chama-se monopólio da memória coletiva. Quem controla a narrativa do passado, controla o presente, neutraliza críticas. Vocês querem voltar à guerra. 3. O medo como tecnologia política. Depois da guerra, o medo não desapareceu, apenas mudou de forma. Não é mais morrer na mata, mas sim perder emprego, ser deslocado, ser esquecido, ser silenciado, ser marcado como inimigo do Estado. O medo moderno é administrativo, não militar. A população aprende, open quote, falar custa caro, calar mantém-me vivo, close quote. 4. Fragmentação social, dividir para governar. Uma das estratégias mais antigas do poder é, open quote, impedir que o povo se veja como um só corpo, close quote. Isso é feito por regionalismos, rivalidades locais, clientelismo, favores a uns, exclusão de outros, politização da pobreza. Assim, o povo não luta como cidadãos, luta como indivíduos isolados. Uma maioria fragmentada age como minoria. 5. Eleições sem democracia real, antropologia do voto. Antropologicamente, eleições só são democráticas quando existem liberdade real, alternativas viáveis, instituições neutras, segurança para discordar. Quando isso não existe, o voto vira ritual, não escolha. A eleição vira encenação de legitimidade. O povo vota não porque acredita, mas porque é obrigatório socialmente, espera alguma migalha, teme represálias, não vê alternativa eficaz. Isso chama-se democracia procedimental vazia. Número 6. Por que os adversários sofrem mais depois? Aqui entra um conceito-chave. Política como guerra continuada.
Quando o poder vê o opositor não como adversário político, mas como inimigo existencial, então exclusão, perseguição, silenciamento, esquecimento tornam-se armas legítimas. Não é governo plural, é domínio. 7. Silenciamento de manifestantes, 2024 e antes. Do ponto de vista antropológico, o Estado que teme protestos revela fraqueza, não força. Silenciar não é sinal de estabilidade, é medo de perder o controle da narrativa. Quando jornalistas são intimidados, manifestações reprimidas, opositores tratados como ameaça, isso indica um sistema que, open quote, já não confia na persuasão, apenas na contenção. Close quote. 8. Por que o povo não se revolta em massa? Esta é a pergunta mais dura e mais humana. Porque a pobreza cansa, a sobrevivência ocupa tudo, a esperança foi traída muitas vezes, a repressão é seletiva, atinge líderes não todos. O povo aprende uma lógica trágica. Open quote. Eles podem roubar o voto, mas não podem me devolver a vida se eu morrer. Close quote. A revolta exige esperança organizada, não apenas raiva. 9. O paradoxo moçambicano. Moçambique não sofre por falta de inteligência do povo, sofre por excesso de trauma histórico, instituições capturadas, memória da guerra usada como chantagem e uma elite política que transformou o Estado em propriedade. Extra 10. Conclusão antropológica, crua e honesta. O que mantém esse sistema não é ignorância, nem apoio popular genuíno, mas sim medo, fragmentação, cansaço, ausência de alternativas protegidas e controle simbólico do passado. Open quote. Uma minoria organizada governa uma maioria exausta. Close quote. Isso não é exclusivo de Moçambique, mas em Moçambique o preço humano foi demasiado alto. Análise dos caminhos históricos de saída. A antropologia é dura nisso. Sociedades não saem de ciclos de dominação rapidamente e quase nunca saem limpas. Saem cansadas, negociadas e imperfeitas. Vou organizar em eixos históricos, mostrando o que funciona, o que falha e o preço real de cada caminho. 1. Primeiro princípio. Open quote. Não existe saída rápida quando o Estado foi capturado por um partido. Close quote. Quem promete mudança imediata está a mentir ou a preparar nova violência. As saídas reais são lentas, cumulativas, incompletas e muitas vezes invisíveis no início. 2. Caminho 1. Ruptura violenta. Por quase nunca funciona. Exemplos históricos. Líbia, Síria, Angola, Guiné-Bissau, golpes sucessivos. O que acontece? O regime cai, o Estado colapsa junto, surgem facções, a violência torna-se permanente. Análise antropológica. Depois de uma guerra civil longa, a sociedade já está traumatizada. Mais violência não liberta, apenas muda quem manda, aprofunda o colapso, normaliza a barbárie outra vez. Conclusão. Para Moçambique, este caminho é suicídio social. 3. Caminho 2. Eleições até ganhar, ilusão perigosa. O mito. Open quote. Se votarmos mais, um dia ganhamos. Close quote. A realidade histórica. Quando o árbitro não é neutro, as instituições estão capturadas, a polícia e tribunais obedecem ao partido, as eleições, legitimam o sistema, cansam a oposição, desmobilizam o povo. Votar é necessário, mas não é suficiente. Sem outras pressões, vira ritual vazio. A 4. Caminho 3. Colapso interno do regime, o mais comum. Este é o caminho mais frequente na história, mas também o mais lento. Como acontece? Divisões internas na elite, luta por recursos, crise econômica prolongada, perda de consenso dentro do próprio partido dominante. Exemplo. México. África do Sul, fim do apartheid não foi derrota militar. Taiwan, Indonésia. Ponto-chave. Open quote. Regimes caem mais por dentro do que por fora. Close quote. O papel do povo aqui não é derrubar, mas pressionar fissuras existentes, ampliar conflitos internos, tornar o custo de governar alto. Nasser 5. Caminho 4. Construção lenta de poder social fora do Estado. O mais realista. Este é o caminho menos heróico, mas mais eficaz. O que significa sindicatos reais, não partidários, associações comunitárias, cooperativas econômicas, igrejas e espaços culturais independentes, imprensa local resistente, educação cívica informal. Tudo isso fora do controle direto do partido. Por que funciona? Por quê? O Estado pode reprimir partidos, mas tem dificuldade em destruir tecido social espalhado. Antropologicamente, open quote, quem controla a vida cotidiana, controla o futuro político. Clasher 6. Caminho 5. Internacionalização estratégica, sem independência.
História mostra, regimes fechados odeiam luz externa constante, não tanto sanções, mais exposição. Funciona quando denúncias são consistentes, provas são documentadas, não há discurso violento, a oposição fala linguagem institucional. Não funciona quando parece pedido de salvação externa, vira discurso emocional sem provas. O objetivo não é derrubar o governo, é reduzir a margem de abuso. Caminho 6. Deslegitimação simbólica, o mais profundo. Regimes vivem de medo, hábito, narrativa. Eles morrem quando já não convencem, já não inspiram, já não explicam o sofrimento. Isso acontece por humor político, arte, música, memória histórica alternativa, educação crítica nas famílias. O poder teme o riso mais do que o grito. O erro mais comum da oposição. Quase sempre a oposição falha porque imita a linguagem da guerra, promete vingança, personaliza o conflito, espera um messias político. Isso assusta a população traumatizada. O povo não quer heróis, quer estabilidade, pão, previsibilidade, dignidade mínima. 9. O preço real da saída, sem romantizar. Mesmo no melhor cenário, a transição é imperfeita, injustiças ficam impunes, elites sobrevivem, a pobreza não acaba rápido. A vitória não é justiça total, é, open quote, menos medo, mais espaço, menos arbitrariedade, close quote. Número 10. Conclusão honesta. Moçambique não precisa de mais guerra, mais salvadores, mais slogans. Precisa de tempo organizado, sociedade forte fora do Estado, pressão contínua e inteligente, memória sem ódio. Open quote. Regimes autoritários não caem com um empurrão. Eles apodrecem lentamente quando já não conseguem controlar tudo. Close quote. Discutir o papel da juventude pós-guerra nesse processo. Falar da juventude pós-guerra é ir ao coração do problema, e também da única possibilidade real de mudança sem repetir o horror. Vou ser direto, antropológico e sem romantizar. 1. Quem é a juventude pós-guerra, antropologicamente? A juventude moçambicana pós-guerra não herdou a guerra. Herdou as consequências da guerra. Pais traumatizados, silêncio em casa, não fales disso, medo normalizado, pobreza crônica, Estado distante ou hostil, política associada a sofrimento. É uma geração que não lutou, mas pagou a fatura inteira. Isso cria um tipo específico de sujeito social. Open quote, cético, desconfiado, pragmático e cansado antes do tempo. Close quote. Número 2. O erro comum. Achar que a juventude é apática. Não é apatia, é desilusão precoce. Antropologicamente, apatia é o a não se importar, desilusão importar-se demais e cansar. A juventude aprendeu cedo que protestar pode custar a vida, que votar nem sempre muda, que líderes traem, que promessas envelhecem mal. O silêncio juvenil não é cordante, é a estratégia de sobrevivência. 3. Por que regimes temem a juventude, mesmo calada? Porque a juventude deve lealdade histórica, não participou da luta de libertação, não carrega o mito fundador, vive conectada, mesmo com pouco. Ela pergunta o que os mais velhos evitam. Quote, libertaram-nos para quê, se continuamos sem futuro? Close quote. Isso é existencialmente perigoso para regimes baseados no passado. 4. Os 3 caminhos possíveis da juventude pós-guerra. Caminho 1. Cooptação, o mais usado pelo poder. Empregos condicionados à lealdade, organizações juvenis partidárias, pequenas vantagens em troca de silêncio. Resultado, sobrevivência individual, estagnação coletiva. Caminho 2. Fuga, externa ou interna. Migração, economia informal, desistência política. Isto é o que mais acontece. Antropologicamente chama-se open quote, êxodo do futuro. O país perde quem podia transformá-lo. Close quote. Caminho 3. Reconfiguração silenciosa, o mais poderoso. Aqui entra o papel histórico real da juventude. Não é pegar em armas, nem repetir slogans. É criar espaços paralelos, mudar práticas cotidianas, redefinir o que é normal. Regimes caem quando perdem o controle do imaginário jovem. 5. Onde a juventude realmente muda a história. Há cultura e linguagem. Música, humor, gírias, redes sociais, narrativas alternativas. Quando o jovem ri do poder, o poder começa a morrer. B. Economia paralela e redes informais. Cooperativas, microempreendimentos, ajuda mútua, inovação fora do Estado. Quem não depende do favor político não teme o castigo político. C. Educação política informal. Não é escola formal, muitas vezes capturada, mas conversas, círculos de leitura, igrejas, associações locais, família. A consciência cresce fora do microfone. Número 6. Por que protestos juvenis são reprimidos com força?
Porque eles quebram 3 pilares do regime. 1. O medo. 2. O silêncio. 3. A aparência de consenso. Mesmo pequenos protestos mostram, open quote, a geração nova já não aceita o contrato do medo. Close quote. Explica o silenciamento, intimidação e criminalização. 7. O maior perigo para a juventude é herdar o ódio. A história africana mostra algo claro. Quando a juventude herda ódio não resolvido, ela repete a violência. Muda o nome do opressor, mas não muda o sistema. A juventude que liberta não é a que odeia mais, é a que recusa repetir a lógica da guerra. 8. O papel histórico real da juventude moçambicana não é salvar o país. Isso é peso demais. É abrir espaço, normalizar a crítica, recusar a mentira como modo de vida, retirar o medo do centro da existência. Mudança verdadeira começa quando, open quote, o jovem deixa de perguntar o que posso perder e passa a perguntar o que é indigno aceitar. Close quote. 9. Conclusão sem romantizar. A juventude pós-guerra não é heróica, não é revolucionária por natureza, não é fraca. Ela é open quote. A geração que decide se o trauma continua ou termina. Close quote. Se ela aceitar o medo, o sistema dura. Fugir em massa, o país esvazia. Reconstruir laços, linguagem e sentido, o regime envelhece. Open quote. O futuro não começa com uma eleição. Começa quando a juventude deixa de pedir permissão para existir. Close quote. Discutir como evitar que a juventude seja novamente usada como carne política. Vamos direto ao ponto. Sem slogans, sem romantização, sem lições bonitas. A pergunta é dura porque a história é dura. Como impedir que a juventude volte a ser usada como carne política num país traumatizado, pobre e com instituições frágeis? A resposta antropológica não é moral, é estrutural. Anestrum. Primeiro, reconhecer o padrão para não repeti-lo. A juventude vira carne política quando reúne 4 vulnerabilidades ao mesmo tempo. 1. Pobreza material, dependência total. 2. Desorientação simbólica. Não sei quem sou nem para onde vou. 3. Memória histórica manipulada. Guerra usada como chantagem. 4. Ausência de alternativas reais. Emprego, voz, proteção. Enquanto essas 4 condições existirem juntas, qualquer partido, milícia ou líder carismático pode recrutar jovens, mesmo dizendo que é para o bem do povo. Regra de ouro, antropológica. Open quote. Quem controla o corpo do jovem, comida, emprego, segurança, controla a sua consciência. Close quote. Portanto, evitar a instrumentalização não começa na política, começa na autonomia material mínima. Nas 3. Como evitar a captura da juventude reais. Eixo 1. Autonomia econômica minimizar empreendedorismo. Não é todo jovem virar empresário. É garantir que sobrevivência e lealdade política. Historicamente, funciona quando há cooperativas juvenis locais, acesso a microcrédito não partidário, economia informal protegida não criminalizada, formação técnica curta e prática. Jovem que depende do partido para comer não é cidadão, é refém. Eixo 2. Desmilitarizar a linguagem política. Um erro grave das oposições e do poder. Falar em luta, inimigos, derrotar, varrer. Para uma juventude pós-guerra, isso ativa o trauma. Antropologicamente, open quote. Linguagem de guerra prepara corpos para o sacrifício. Close quote. Evitar isso significa linguagem de direitos, não de combate. Política como gestão da vida, não confronto existencial. A4. Educação política sem partido é raro, mas crucial. Não é doutrinação. É alfabetização cívica básica. O que é Estado versus partido, o que é direito versus favor, o que é protesto legítimo versus violência instrumentalizada, como reconhecer manipulação emocional. Isso acontece melhor em igrejas, associações comunitárias, grupos culturais, conversas familiares. Onde a escola falha, a comunidade pode ensinar. Nar 5. Cortar o ciclo do herói salvador. A juventude vira carne política quando acredita que, open quote, este líder vai resolver tudo. Close quote. História africana é clara. Salvadores produzem decepção, decepção produz violência, violência produz novo autoritarismo. Evitar implica liderança coletiva, ações partilhadas, despersonalização da política. Quanto menos messias, menos cadáveres. 6. Separar protesto de instrumentalização. Isto é delicado. Protesto saudável, tem objetivos claros, protege os participantes, evita confronto inútil, não expõe jovens à linha de frente sem proteção. Instrumentalização envia jovens para o risco, enquanto líderes ficam seguros, usa mártires como propaganda. Pergunta que todo jovem deveria aprender a fazer. Open quote. Quem ganha se eu apanhar?
Quem me protege se algo correr mal? Close quote. 7. Proteção social da dissidência jovem. A juventude é usada quando discordar é solitário. Historicamente, a proteção vem de redes solidárias, advogados voluntários, jornalistas independentes, apoio comunitário às famílias. O medo diminui quando o custo da repressão não cai só sobre o jovem. 8. Memória histórica sem arma política. Enquanto a guerra for usada como ameaça, chantagem, justificativa de violência, a juventude continuará vulnerável. É preciso contar a guerra sem heróis absolutos, reconhecer vítimas de todos os lados, separar libertação de governação eterna. Antropologicamente, open quote, sociedades só avançam quando o passado deixa de ser arma, close quote. 9. O maior perigo, normalizar o sacrifício jovem. Frases como, a juventude é o futuro, deve lutar, é preciso morrer pela causa, são sinais de alerta. Causas legítimas não precisam de cadáveres jovens para existir. 10. Conclusão crua, sem romantizar, evitar que a juventude volte a ser carne política exige menos discursos, menos heróis, menos violência simbólica e mais autonomia material, educação crítica, redes de proteção, política sem linguagem de guerra. Open quote. Quando o jovem tem como viver, ele já não aceita morrer por mentiras. Close quote. Fim. Análise feita pela inteligência artificial.